com a apresentação do palestrante Arley Carreiro, que dará início com o currículo Doutorando em Governança de Transformação Digital pela Universidade Federal do Tocantins, onde também formou-se mestre em Modelagem Computacional de Sistemas, possui ainda graduação em Tecnologias de Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal do Tocantins. Atualmente está a serviço do Tribunal de Justiça do Tocantins como desenvolvedor de sistemas extrajudiciais, realizando atividades de pesquisa em inteligência artificial, além do desenvolvimento de sistemas web e mobile relacionados à prestação jurisdicional extrajudicial. Tema da palestra, Case Gisele, Correção Inteligente. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a organização do evento. Nós vemos pela estrutura, né, pelo empenho da equipe, que é um evento que valoriza os produtos, né, as tecnologias que são desenvolvidas aqui no nosso estado. Eu sou Arley Carreiro, sou desenvolvedor do Tribunal de Justiça da área extrajudicial. Atuo ali no Tribunal de Justiça há mais de 15 anos, na área de sistemas, desenvolvimento de sistemas, e há mais de 10 anos, desses 15 anos, eu estou atuando na área extrajudicial do Tribunal de Justiça. E hoje eu gostaria de trazer aqui, ao conhecimento da sociedade e dos presentes, uma solução que nós trouxemos ao Tribunal de Justiça para aprimorar ali o trabalho cotidiano do nosso jurisdicionado e também o papel ali do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Vamos iniciar aqui. Acho que não está passando. Então, essa proposta ela é voltada para a área extrajudicial do Tribunal de Justiça. O que seria isso? O Tribunal de Justiça ele tem duas vertentes de atuação. A área judicial, onde você vai ali num determinada juizado, vara, ali esse local que é conhecido como uma serventia judicial, e você inicia um processo judicial. Então, aquilo ali você está acionando um juízo. E tudo que está fora desse juízo diz respeito à área extrajudicial do Tribunal de Justiça do Tocantins e da sociedade. Tudo que não foi necessário passar pela análise ali de um magistrado por meio de um processo judicial diz respeito à área extrajudicial do Tribunal de Justiça. E essa solução que nós trazemos hoje é uma solução da área extrajudicial, que vai, digamos assim, não muito no mesmo sentido das soluções que são propostas, que são voltadas à área judicial. A área extrajudicial do Tribunal de Justiça, ela foi delegada a um terceiro, que no caso são os titulares das serventias extrajudiciais, para exercerem a prática desse serviço. Então, o Tribunal de Justiça ele concedeu a fé pública para essas pessoas, para que elas pudessem realizar esse trabalho em favor do Tribunal de Justiça e da sociedade. Porém, ainda existe o papel de fiscalização desse serviço, que não poderia ficar a cargo do próprio titular da serventia. Tem que ser uma controladoria externa, né, no caso, que, nesse caso, é desempenhado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Esse papel de fiscalização das serventias extrajudiciais. Mas por que alguém iria se debruçar sobre a área extrajudicial? Nós vemos aí que a variável tempo no judiciário, ela talvez seja hoje o grande problema a ser mitigado. Por isso, muitas das propostas estão direcionadas à área judicial. Porém, a área extrajudicial, existiram alguns fatores que nos motivaram a nós olharmos para essa área e praticarmos algum tipo de inovação na área extrajudicial. Um deles é um alcance. O Tribunal de Justiça hoje tem 238 serventias extrajudiciais espalhadas pelo estado do Tocantins. A parte orçamentária hoje, o extrajudicial,
corresponde a 52% da arrecadação do judiciário, uma realidade que é recente, não foi dessa forma, a maior parte do tempo. E em relação à fiscalização, hoje nós temos aí uma equipe de 3 a 5 pessoas que percorre o nosso estado, que tem uma abrangência geográfica considerável e realiza essa fiscalização. Por conta de ser um contingente pessoal diminuto, essa fiscalização ela acaba ocorrendo em ciclos muito intervalados. Por exemplo, a Serventia de Imóveis de Palmas ela é fiscalizada este mês, a mesma equipe só vai conseguir fiscalizar ela talvez daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então acaba não sendo uma fiscalização muito eficaz por conta dessa pouca quantidade de força de trabalho. Em relação ao alcance, o Tocantins tem, como nós sabemos, 139 municípios, dos quais apenas 36 deles têm alguma comarca instituída pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, nós podemos afirmar que somente 36 cidades do Tocantins têm serventia judicial da parte do Tribunal de Justiça do Tocantins. O que não acontece no Extra. No Extra nós temos 238 serventias espalhadas pelo estado e apenas 4 municípios do estado não têm serventias extrajudiciais. Então a capilaridade do extrajudicial é muito maior. Quando se propõe uma inovação no extrajudicial, a possibilidade de você atingir a sociedade de forma mais rápida, de forma mais ampla, ela é bem mais vista na parte extrajudicial, por conta de você ter toda essa estrutura espalhada pelo estado do Tocantins. E um exemplo que nós temos é que muitas das práticas do serviço judicial são feitas utilizando a estrutura do extrajudicial. Por exemplo, as diligências de intimações de oficiais, são muitas vezes utilizados a estrutura do extrajudiciais. Alguns projetos de conscientização em relação ao combate à violência contra a mulher. Também se utiliza ali toda a estrutura do extrajudicial para realizar essa prática. Em relação à arrecadação, nós tivemos ali, ao longo dos anos, uma participação muito ínfima do extrajudicial. Porém, quando nós entendemos, ali em meados de 2018, 2019, que nós poderíamos inovar nessa parte para melhorar, tanto para a sociedade, como para os delegatários, como também para a Corregedoria Geral da Justiça, essa parte do extrajudicial, nós tivemos ali uma mudança de chave a ponto de que hoje a área extrajudicial, que essa barra laranja, corresponde a 52% da arrecadação do Tribunal de Justiça relativo a esse fundo específico de arrecadação. O extrajudicial nesse período, que é a parte branca, ele também cresceu, só que o extrajudicial ele teve uma explosão por conta dessa melhoria na fiscalização. Dando continuidade aqui, como funciona hoje o processo de execução do serviço extrajudicial? O cidadão ele se dirige a uma serventia extrajudicial, pratica um ato e, por força de lei, aquele delegatário ele tem até 30 minutos, um tempo de até 30 minutos, para informar esse ato praticado ao Tribunal de Justiça. Esses atos são centralizados por um sistema chamado GISE, Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais. É um sistema que já está disponível ao Tribunal de Justiça desde 2011, há 14 anos, há mais de 14 anos, e basicamente ele tem uma função de centralizar as informações extrajudiciais para facilitar o papel de fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça. Posteriormente, este documento, que é enviado, centralizado no GIS, ele é analisado de forma automática pela Gisele, através do processamento de linguagem natural, de forma que ele venha realizar o confronto das informações que são enviadas com o que de fato foi praticado ali pelo cidadão na serventia. E, por fim, havendo ali qualquer tipo de divergência, seja por erro ou até mesmo por má-fé, no caso, isso é indiferente para a análise da inteligência artificial, a Corregedoria ela vai estar atuando nesse cartório, tendo subsídio dessas informações do extrajudicial. Então, isso aqui é o contexto que nós temos hoje para nós nos situarmos como é
como acontece hoje o serviço do extrajudicial. Ao longo dos últimos 14 anos, o GISE centralizou mais de 72 milhões de atos praticados pelos cidadãos do Tocantins. E esses atos correspondem a mais de 2,8 bilhões de reais que foram apurados por esse sistema. Então, nos slides anteriores, nós vimos que tem uma equipe ali de 5 pessoas para fiscalizar uma quantidade de 78 milhões de atos praticados. Então, nós entendemos que essa conta não fecha. A fiscalização que ocorria por amostragem, ela não trazia tanta eficácia ali no seu resultado, por conta desse distanciamento entre o recurso disponível e a quantidade de atos a serem analisados. Então, diante desse problema, nós entendemos que ali nós tínhamos que ter uma forma de nós realizarmos a análise dessas possíveis divergências dos atos que são centralizados no sistema GISE de forma que seja feita em larga escala, que é o que não ocorria anteriormente. Essa análise não poderia ser feita em larga escala. Um auditor correcional se dirigia a um cartório, muitas vezes ele atendia ali 3, 4 cartórios no dia, ele analisava 3, 4, 5, 10 atos de uma serventia, já partia para outra serventia. Então esse era o nosso problema que nós tínhamos. A teoria definiu atacar 2 problemas no escopo de desenvolvimento, que foi analisar a taxa de fiscalização do judiciário, que é uma taxa que é recolhida ao Tribunal de Justiça. Na prática do ato, o cidadão ele recolhe um valor, repassa um valor ao delegatário, um valor ao Tribunal de Justiça, um valor ao Fundo dos Registradores Civis do Estado e outro valor à Prefeitura do município que está aquela serventia. E nesse aspecto nós vamos analisar aqui a parte que diz respeito ao Tribunal de Justiça, que é a taxa de fiscalização do judiciário. Observar se existem divergências nesse valor recolhido. E outra questão que é analisada são os atos gratuitos. O que são atos gratuitos ou isentos? Depende muito da legislação de cada estado. Os atos gratuitos são aqueles atos que o cidadão, por exemplo, ele não pode pagar para nascer ou para morrer. Um registro de nascimento, um registro de óbito, natimorto, são atos que devem ser, com a sua natureza, uma prática gratuita. E existem também situações de atos que são isentos por força de lei ou por decisões judiciais. Se determinado magistrado sentenciar que um ato de um registro de um imóvel, por exemplo, tem que ser gratuito, a serventia vai ter que acatar e esse ato vai ter que ser enviado ao Tribunal de Justiça como gratuito. Porém, pode haver a situação hipotética em que o cartório pratica um ato, cobra o cidadão e informa ao Tribunal de Justiça que foi gratuito. Então, uma das tarefas da Gisele é também confrontar a natureza do ato que é praticado. Então, qual seria a implicância dos atos em inconformidade? Primeiramente, o cidadão ele é cobrado de forma indevida, porque aquele ato foi praticado de forma errônea. A informação vai para o portal da transparência do Tribunal de Justiça de forma errada, porque foi cobrado indevidamente. Os fundos ali, o Funjuris e o Funcivil, também o Funsese, que é um outro fundo, eles são onerados, porque não houve o recolhimento devido das taxas. A TFJ, que é pertinente ao Tribunal de Justiça, também não é recolhida no caso de um ato gratuito praticado de forma errônea. E o imposto municipal também não é recolhido da forma devida. Então a nossa solução foi propor uma solução de inteligência artificial de forma que realizasse essa análise, mesmo que por uma amostragem, mas em larga escala. Pelo menos nós saímos de uma análise de 5, 10, 15 atos para uma análise de 100, 200, 300, 1.000, 3.000 atos praticados ali de forma errada por uma serventia. Então isso traria uma maior eficiência na prática da fiscalização extrajudicial e também uma maior confiança para a sociedade e para o delegatário e para a Corregedoria Geral da Justiça. Um breve histórico de como
eram as correições. Nós tínhamos a correição física, que basicamente era um formulário, papel físico, onde o auditor correcional simplesmente verificava as informações e anotava isso no formulário. Nós tínhamos essa realidade, nós tínhamos custos de deslocamento, o formulário em papel, livros físicos, porque o auditor ele tinha que se deslocar e estar presencialmente analisando isso, e o acesso era limitado, porque ele não tinha como acessar aquilo ali se não estivesse presente no local. Nós avançamos um passo e criamos a correição presencial, que é um módulo onde simplesmente nós pegamos aquele formulário e parametrizamos ele no sistema GIS. E hoje a corregedoria já consegue realizar as correições presenciais desde 2019, por meio desse sistema, onde ela acompanha, através desse mapa, todas as correções que estão sendo realizadas, praticadas, né? E muitas das análises são recolhidas de forma automática pelo sistema GIS. E a única mudança aqui foi que agora nós temos um sistema de gestão, onde toda a informação é parametrizada. Nós avançamos mais um passo no ano passado, que foi a criação da correição online. Inicialmente nós tínhamos uma ideia de trazer o acervo de uma serventia para a estrutura do Tribunal de Justiça. Mas isso não foi possível por questões de onerar os cofres públicos e também por entendimento das serventias, dos delegatários, que não seria algo viável por parte deles, né? Muitos deles são deficitários, né? No caso são cartórios que não têm lucro, não existe lucro para eles, de cartórios de cidades muito pequenas, onde simplesmente existem meses que não acontece nenhum tipo de ato. Mas por força de lei eles têm direito a receber até, salvo engano, 10 salários mínimos, como compensação do fundo dos registradores civis, por exemplo. Então, esse módulo, qual foi o grande diferencial? Ao invés de nós trazermos o acervo do cartório para o Tribunal de Justiça, nós elaboramos um padrão de comunicação via API para nós acessarmos a nuvem do cartório. Então, hoje, ao invés de nós deslocarmos para a serventia, nós acessamos aquele ato praticado lá na nuvem do cartório e também nós somos onerados em armazenar essa estrutura aqui lá no Tribunal de Justiça. Então, no nosso paradigma, nós invertemos a lógica. Ao invés de nós trazermos o documento, nós acessamos e elaboramos um padrão de API, onde o sistema GIS é um intermediador e a corregedoria ela só acessa o sistema GIS para inspecionar. Que havia o paradigma de haver a correção online, mas cada cartório disponibilizava um sistema, uma senha, um tipo de acesso diferente. Então, acabava sendo inviável e inseguro. Então, o acesso agora ele é remoto, né, na nuvem da serventia, 24 horas por dia, porém, a análise ainda é feita por sistema, via sistema. Então, 72 milhões de atos ainda estão lá, apesar de nós podermos acessar ele. Então, continua sendo 5 pessoas tendo que analisar 72 milhões de atos. Então, a proposta da Gisele foi inaugurar um paradigma de correição inteligente, onde a evolução desse tipo de correição seria que a análise, mesmo que por amostragem, ela fosse feita por inteligência artificial. Então, o que acontece? O cidadão, ele praticou o ato, esse ato está lá na serventia, nós acessamos ele, só que o cartório também informou esse ato para o Tribunal de Justiça. Então, nós pegamos essa informação do Tribunal de Justiça, e confrontamos com o documento e obtemos ali as possíveis divergências na prática daquele ato. Um exemplo aqui, para deixar mais claro para vocês, nós temos aqui um ato gratuito, são 2 atos, o mesmo ato, o mesmo tipo de ato, praticado por uma serventia. No caso acima, o delegatário, ele informou aqui, está bem pequeno, mas vou descrever para vocês. Ele informou todos os valores zerados. Então a Gisele entendeu que se trata de um documento gratuito. Porém, o mesmo delegatário, da mesma serventia, com o mesmo ato, ele informou valores aqui na prática desse ato inferior, que está na parte inferior. Então a Gisele entendeu que havia uma divergência nesse ato. Então é esse tipo de situação, para deixar mais claro para vocês, que nós queríamos identificar e fornecer subsídio para a corregedoria estar atuando nesse cartório. E o que a Gisele pode fazer? Ela pode extrair, comparar valores monetários, analisar os atos extrajudiciais,
resumir documentos, que hoje já é algo trivial para qualquer inteligência artificial, e verificar os atos gratuitos, né, as tarefas que eu mencionei anteriormente. Quais seriam os benefícios dessa ferramenta estar sendo utilizada pela corregedoria? Transparência, né, o cidadão ele teria um serviço extrajudicial mais confiável, né, o tempo, né, a equipe agora se concentra em decisões estratégicas, né, decisões maiores e melhores, padronização desses atos, né, que agora vem em conformidade à necessidade da corregedoria, a arrecadação, porque nós entendemos que a melhoria da arrecadação é diretamente proporcional à melhoria da fiscalização, e os custos com a redução de deslocamento e diárias, né, nesse caso. Aqui são duas situações onde do lado esquerdo o cidadão ele pratica um ato, onde ele é cobrado em R$90 pela serventia, mas a serventia informa ao Tribunal de Justiça que esse ato foi gratuito. A Gisele informa a corregedoria para estar atuando nesse cartório. E do lado direito é um problema em que a TFJ foi praticada e cobrada de forma errada. O cidadão pagou R$1.000 de TFJ, mas a serventia informou somente 500. A Gisele observa essa divergência de R$500 e informa a corregedoria para estar atuando nesse cartório. Aqui seria mais ou menos um fluxo prático de como acontece o serviço extrajudicial. E aqui alguns números da Gisele. Ela está em boa parte dos 238 cartórios ativos no estado. Aqui nós encontramos que na segunda linha aqui, que foram encontradas divergências em 47% dos atos. O que isso quer dizer? Por que esse número é tão elevado? Porque existem muitas divergências que são de 2, 3, 4, 5 ou 10 centavos. Então, por menor que seja a divergência, a ferramenta ela vai apresentar e vai considerar como uma ferramenta, como uma divergência encontrada. Mas o que interessa aqui é o que está na última linha, que 4,43% do valor da taxa de fiscalização foi considerada divergente. Então aqui nós podemos observar que já existe pelo menos um potencial de cerca de 5% de incremento na arrecadação extrajudicial. Vou apresentar esse vídeo aqui para vocês. Vou voltar aqui. Eu só vou precisar do áudio, tá? É um vídeo para vocês verem de forma... conhecerem um pouco mais sobre a ferramenta, né? Então, dando continuidade aqui, algumas das premiações que nós já recebemos com esse sistema com esse ecossistema do extrajudicial, do Tribunal de Justiça. Esse ano nós recebemos o selo Judiciário Inovador com a Gisele. Fomos finalistas do CONIP, né, que é um Congresso Nacional de Tecnologia do Direito. Já fomos ali premiados no Expojude, né, e até mesmo aqui na ASTIC. E vou deixar aqui para vocês o QR Code, quem quiser ler e conhecer mais informações sobre a tecnologia. Nós temos alguns contatos também aqui, vai ser redirecionado para o hot site da Gisele. Então aqui a proposta é que existe um entendimento no Tribunal de Justiça que o serviço extrajudicial ele é responsável pela primeira impressão de todo cidadão sobre o judiciário, sobre a justiça.
partir do momento que um cidadão pratica um ato extrajudicial, que no caso é a certidão de nascimento, ali é a porta de entrada do cidadão para o judiciário, para a cidadania. Então aqui a proposta é que nós estabeleçamos ali um zelo pela prática do ato extrajudicial durante toda a vida extrajudicial daquele cidadão, desde o nascimento até o registro de óbito e atos pós-óbito, como inventário, esse tipo de coisa. Então essa aqui é a Gisele, correção inteligente com inovação e transparência. Muito obrigado, viu?